Graça e paz, povo de Deus. Estou passando aqui para deixar uma mensagem para você. Faz muito tempo que eu não posto nada aqui no canal, mas hoje estava meditando na palavra do Senhor. Ele colocou uma mensagem no meu coração e ele falou para mim gravar um vídeo. Talvez ele queira falar com você nesta manhã. E a palavra que ardeu no meu coração foi o livro de 2 Crônicas, no seu capítulo de número 26, do verso 16 em diante. Vamos ler a palavra? Vai dizer assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra da sua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, enquanto tinha incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor. Irmãos, uma mensagem muito profunda. Aqui vai falar sobre um rei de Judá. Nós sabemos que Israel foi dividido depois de Salomão em 2 reinados, entre o reino de Judá e o reino de Israel. E aqui nós temos um rei de Judá que estava aos 17 anos assumindo o trono e reinou 55 anos. E nesse período da sua vida, em algum momento, ele se fortificou. E a Bíblia vai descrever que ele cresceu e Deus o honrou sobre a terra. E ele tinha um exército poderoso, ele tinha um reinado, ele tinha um trono, ele era o rei. Todos o respeitavam. E no seu coração ele sentiu o desejo de querer entrar no altar do Senhor e queimar incenso. Só que nós bem sabemos que essa função era designada apenas aos sacerdotes, aos levitas, àqueles que foram separados para estarem no templo. O rei, ele era a maior autoridade abaixo de Deus ali para representar o povo. Mas não é porque ele era o rei que ele podia fazer o que ele queria, ainda mais no templo da casa do Senhor. O Senhor deixou regras, o Senhor deixou princípios milenares que duram até hoje. E o rei foi queimar incenso, coisa que não era a sua função. E quando o sacerdote foi o repreender, a Bíblia vai dizer que ele se indignou. E quando ele se indignou, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus o feriu na testa e ele ficou leproso pelo resto de sua vida, de modo que ele teve que sair da sua casa e morar separadamente, porque nós sabemos que naquela época quem tinha lepra não podia conviver com a sociedade. Então ali, quando ele foi ferido, ele passou o resto da sua vida morando numa casa separada, fora da casa do Senhor, do templo, e fora do seu palácio, do seu reinado. O que eu quero trazer aqui para você hoje, para a nossa vida? Tem pessoas que o Senhor vai abençoar elas, o Senhor vai dar um cargo para elas, o Senhor vai dar uma posição para elas. Em algum momento, assim como Uzias, essas pessoas, elas às vezes podem acabar se exaltando. O que não tem de pessoas que se exaltam hoje no nosso meio porque cresceu um pouco. E o problema da exaltação é porque a gente acha que porque a gente foi exaltado, porque a gente tem um nome, porque a gente tem uma posição, que nós podemos fazer de tudo, de qualquer coisa e de qualquer maneira. E Deus tem mostrado nessa palavra que não é porque você criou uma reputação, que você cresceu um pouco, que você foi exaltado um pouco, que você pode fazer o que você bem entende, ainda mais tocar no altar do Senhor de forma indigna. O problema de Uzias é que ele achou que ele podia fazer tudo mesmo sendo rei. O problema de Uzias é tocar no altar do Senhor sem ter unção, sem ter chamada, sem ter consagração.
Aqui eu já entendo que quando você for fazer algo no altar de Deus, consagre a sua vida. Faça de maneira diferente, porque se você tocar no altar sem consagrar a tua vida, sem temor, sem obediência, sem respeitar os seus desígnios para qual você foi chamado, e tocar no altar do Senhor de qualquer maneira, assim como Uzias, você pode ficar leproso. Leproso na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida emocional. A lepra aqui era uma doença que era algo terrível para a época. E a lepra isolava qualquer pessoa da sociedade do mundo antigo. Ele tirava as pessoas de perto de você e te colocava isolado da sociedade. Porque quem tinha lepra era impuro. Quem tinha lepra era a escória da sociedade. Quem tinha lepra não servia para estar do lado das pessoas. Quem tinha lepra não servia para ser rei. E é por isso que quando nós tocamos no altar, no templo, nas coisas de Deus, sem sermos convocados, sem nos prepararmos, sem consagrarmos as nossas vidas, caímos no mesmo erro de Uzias. Então a mensagem hoje para a sua vida: cuidado com a exaltação, cuidado com a soberba, cuidado de tocar no altar, cuidado em tocar em profeta, em pastor, em ungido, porque aqui ele estava tocando nos sacerdotes. Ele se indignou contra os sacerdotes. Então, se ele se indignou, veio pensamentos e desejos ruins no seu coração. E os sacerdotes não precisaram fazer nada, apenas o próprio Deus o tocou. Mas perceba que o sacerdote teve que se posicionar. Talvez tem pessoas hoje que receberam uma posição de Deus, um cajado, mas o problema é que elas não estão se posicionando como sacerdotes. Esse é o problema dessa geração. Muitos líderes, muitas pessoas que não se posicionam pelo medo da posição. Ele é o rei, ele é o doutor, ele é o médico, ele é o político, ele é a referência, ele é o artista, ele tem dinheiro, ele é empresário. E aí muitos sacerdotes estão ficando de bocas fechadas, sendo que Deus quer que você tenha atitude, coragem para manusear, para manejar o cajado que Ele colocou na tua mão. Então hoje, guarda essa palavra no seu coração. Se você é sacerdote, se posiciona. Se você cresceu um pouquinho na vida, tenha humildade para aprender que não é porque você cresceu que você pode tudo. E quando se fala a respeito da casa do Senhor, consagra a tua vida. Entra na presença de maneira diferente, porque se você entrar de qualquer jeito, Deus pode te ferir com a ferida mortal. E grande é o preço, assim como foi o preço que Uzias pagou. Amém? Compartilhe essa mensagem. Amanhã, se o Senhor permitir, trarei uma nova reflexão para as nossas vidas, e que os céus venham falar melhor ao seu coração, e Deus abençoe a todos. Amém?